Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Moon Talks no dia de hoje, maravilhosa, uma quarta-feira maravilhosa. Eu queria agradecer a todos pela audiência, lembrando que se vocês não conseguirem assistir a live, por favor, tá aí no IGTV, gravada no IGTV. Nós também temos nosso YouTube. Quem não segue pode nos seguir. Então tem todas as nossas lives no YouTube. E eu quero agradecer a todos. Hoje eu tô meio tonta porque eu passei a noite em claro, morrendo de sono, cansada. Meu filhote essa noite me deu um trabalhão com sono danado. Eu tô meio zumbi, mas vamos que vamos. Hoje nós temos uma convidada super legal. Nós temos um tema bacana que é tempos de crise, como ousar, né? Como que a gente ousa em tempos de crise, né? E isso nesse período que nós estamos vivendo, que ainda que parece que não tem fim esse período pandêmico, né? Ah, minha professora tá aí. Teacher, hello! Gente, então é isso. Eu queria muito... outra coisa que eu queria falar para vocês, que todas as quartas-feiras deste mês nós estamos tendo live. Semana que vem nós não vamos ter a live da Moon Talks, mas na próxima semana nós vamos estar com a Moon Talks ativa novamente, com várias entrevistas. A programação toda está no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, para você ver se o tema te interessa ou não te interessa. E eu estou aguardando aqui a Andréia Cristina para ver se ela chegou. Ela acabou de chegar aqui na sala. Vamos dar boas-vindas para a Andréia. A Andréia, nossa convidada hoje, é uma convidada top. Deixa eu chamar ela aqui, gente. Vamos. Tá aguardando. Buferizando. Ai, Oi, tudo bem, Andréa? tudo e você? Ai, que prazer imenso, gente. Ai, que Prazer é bacana. meu, né? Bacana, Andréa, que legal você estar aqui com a gente. Olha, hoje eu tô por osmose. Passei a noite em claro com meu filho. Eu tô assim, Ah, mãe de primeira viagem, gente, é isso. Mãe de primeira viagem fica preocupada com tudo. Meu filho foi tomar vacina ontem e ele teve reação à vacina e teve febre a noite inteira. Então eu fiquei a noite inteira na cama, botando compressa no corpo, dando banho nele. Então foi uma noite toda conturbada, mas esse bate-papo vai ser maravilhoso. Inclusive eu tinha aula depois de inglês, eu falei assim, não, hoje a sua live hoje é sim. o limite para mim. Minha linda, gratidão por você participar, gratidão mesmo. Eu acompanho muito o seu trabalho nas redes sociais. Você tem várias coisas super bacanas. Conta um pouquinho de você para nós, Andréa, para o pessoal todo aqui. Ah, Mônica, primeiro obrigada, né? A gente já se conhece faz um bom tempo, nós temos uma grande amiga em comum, a Sim, Paula, a que é uma muito Paula. querida. Sim, E aí a gente acabou se juntando no outro projeto, né? sim. Viemos por fontes diferentes, mas estamos integrando um mesmo projeto muito bacana aqui em Curitiba. E eu fico muito feliz, né, de poder dividir um pouquinho da minha percepção, de poder trazer um pouquinho do que eu penso. E quando são esses convites, assim, de pessoas que a gente já conhece, já admira, a gente fica super feliz. E eu trabalho com mulheres, eu sou uma entusiasta de história de vida, eu sou Sim. apaixonada pelo ser humano, pelas emoções, eu busco aprender com tudo que eu vivo na minha vida e hoje eu trabalho com mentoria de mulheres através do método Impulso, né? Que é a gente entender da identidade até o impacto, Olha seja só. no negócio ou seja na gente mesmo como um desenvolvimento pessoal. E sou idealizadora de um evento chamado Encontro Transformando Você,
Acontece uma vez por ano e ele tem 3 focos, que são 3 espaços que acontecem durante o evento. Espaço Conecta, que acontece os negócios, espaço Agrega, que tem mentorias para os participantes, e o espaço Transforma, que é onde acontecem as palestras e acontecem os workshops, né? Esse ano foi online, lógico, a gente fez por live. A gente fez por live, mas foi muito gostoso, o retorno foi muito bacana. Muito bacana. E conto histórias de vida. Eu acredito muito no poder da nossa história. Sem dúvida. Então eu conto histórias de vida. Inclusive te fiz o convite, vou contar essa história, fiquei muito feliz. Ai, bacana, bacana. Eu que fico feliz porque eu acho que é uma ferramenta muito forte de transformação, é uma ferramenta muito forte de poder, de riqueza que a gente tem. A partir do momento que a gente toma posse da nossa própria história e a gente vê a nossa história como um impulso da nossa vida, porque a nossa história nada mais é que a gente impulsionando a nossa própria vida para conseguir atingir os nossos objetivos, né? E isso, você trabalhando isso é super bacana. E como é que a gente faz para acionar você, se a gente quiser participar do teu programa, como é que a gente faz, Andréa? Participar. Então, a minha filha está na live, eu vou pedir para ela colocar, então, para ela dar uma assessoria aí, para escrever o Insta, né? A história da sua vida. É um projeto voluntário onde eu conto histórias de mulheres reais e eu digo que eu potencializo a história através de um olhar amoroso, porque eu acho que a gente precisa buscar uma cura na nossa história. Sem dúvida. E nada mais. E essa cura só vem através do amor, através da gente olhar para a nossa história com muito amor. Sem dúvida. Então, a gente não apaga o que aconteceu de desafio, o que aconteceu de difícil, mas a gente consegue dar uma editada nisso, ressignificar para fazer as pazes com tudo isso que aconteceu que não foi tão bom. Sim. E potencializar e olhar para aquilo que a gente tem de bom. Porque às vezes a gente passa a nossa história batido como protagonista, mas a gente não tem essa consciência do quanto a nossa história foi importante, do quanto a gente tem valor dentro da nossa própria história. Olha que bacana, gente. Olha, quem não segue a Andréa, segue a Andréa nas redes sociais. Ela tem vários artigos muito bacanas. Ó, a Giovana que colocou aqui o apoio dela, né? Tem o apoio, né? O apoio. Colocou aqui para vocês, Histórias da Sua Vida, @Histórias da Sua Vida. Então seguem lá, deve ter coisas maravilhosas. E sobre, eu vi que você tem um programa, tem cursos, alguns cursos ou ainda não? Tenho mentoria em grupo e mentoria individual. Eu trabalho com a mentoria em grupo e individual do Método Impulso. Trabalho a ferramenta de história de vida como um dos pilares do Método Impulso, né, na mentoria individual. E isso tem feito tanto sentido para as pessoas, tem despertado tanto interesse que eu acabei criando um outro tipo de mentoria, que é a mentoria da linha da vida, onde a gente explora só a nossa história. Olha só que bacana, gente, que bacana. E a gente é só procurar nas redes sociais para entrar em contato com você, né, André? Joia, com certeza, vai ser um prazer. Gente, e a Andréia também fala sobre empreendedorismo, né? Não só empreendedorismo feminino, empreendedorismo também, né, Andréia? E hoje a gente está vivendo tudo. Bom, eu sempre falo, é tudo muito maluco, tá tudo muito confuso, né? Hoje a gente está buscando tentar se renovar, se reencontrar em vários sentidos, inclusive em sentidos nossos de vida, né? A gente está buscando um propósito diferente de vida, né? A pandemia, ela veio com um tapa na cara para dizer, olha, nós temos que se mexer para a vida e você tem que se mexer para algum sentido, né? A água que estava parada e você ficava naquele marasmo, a pandemia veio com uma pedra enorme para colocar assim, tipo, vamos lá, se mexe. O que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que você gosta, o que te incomoda, o que não te incomoda. A crise, eu falo muito sobre crise, né? A crise para nós, em qualquer sentido, tanto psicológico, emocional, quanto de negócios, né? Você no trabalho, tanto para mulher quanto para homem, ela tem um movimento, né?
Então, quando você está incomodado, você não vê o movimento. E quando a gente começa a mexer e vê que a situação realmente precisa tomar um choque, a gente acaba vendo, meu Deus, eu gosto disso, não gosto disso, eu preciso arrumar uma alternativa, né? E a crise nos beneficia em relação a isso, né, Andréa? A crise, de certa forma, é bom se souber administrar, não é verdade? Você que Verdade. trabalha muito com histórias de vidas, a gente principalmente trabalha com as crises que as pessoas passam, né, Andréia? Você ouve histórias de crises que pessoas passaram, enfrentaram, tanto emocionalmente, conjugalmente, como profissionalmente. E a crise, ela sempre tem um ponto final que eu acho assim, você vai para um passo para cima, de alguma forma. De alguma forma você vai ter um movimento para cima, que eu digo que é um movimento para você evoluir de alguma maneira ou abrir a tua cabeça, né? E, e sobre isso, sobre essa questão de crise, o que você acha dessa crise que nós estamos vivendo, Andréa? Ai, eu acho que a vida acontece no movimento, concordo com você. Primeiro de tudo, eu sempre falo isso, né? A gente precisa se movimentar. Se ficar parado, as coisas não vão vir bater na nossa porta. E eu acho que o que aconteceu foi um convite a muitas reflexões, né, Mônica? Porque Sem dúvida. o que a gente está vivendo hoje, a gente não tem nenhuma referência na nossa memória aqui guardado dentro do nosso cérebro para dizer, opa, eu tenho que agir assim. Foi algo completamente sem nenhuma referência padrão. Né? Então, eu costumo falar da crise, eu até uso uma parábola que ela é bem interessante para a gente entender essa diferença das pessoas na crise. Então, rapidamente contando a parábola, é um monge e o seu discípulo que ele conversa muito, estão divagando sobre as coisas da vida, e eles encontram uma casa, porque eles estavam muito longe do mosteiro e precisavam pernoitar. E eles dormem nessa casa, chega uma casa muito simples na beira do penhasco, e no dia seguinte eles recebem um café da manhã e vão embora. Quando eles estão no meio do caminho, o monge fala assim para o discípulo, agora você vai lá e vai jogar essa vaquinha para baixo, lá para o precipício. E o discípulo ficou horrorizado. Falou, como assim? A vaca é o único meio de subsistência dessa família, eu vou jogar a vaca no precipício? Mas a gente não discute, né, com os mestres. A gente simplesmente, o discípulo foi lá e fez o que foi pedido. Muito tempo depois, ele se lembrou dessa história que ficava sempre remoendo nele. E ele foi até lá, numa primeira oportunidade, depois de alguns meses, ele foi até lá e viu que estava tudo diferente. E ele falou, essa família deve ter até saído daqui, eu não sei o que eu fiz, eu vou lá tentar saber deles. Quando ele chegou, tinha um monte de animais, tinha a horta, a família tinha melhorado de vida. E ele bateu na porta e o dono dessa casa lembrou dele. Ele falou, mas você, sim, eu que te dei a morada. Você acredita que quando você foi embora, a vaquinha se suicidou? E foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque a gente teve que se reinventar, a gente teve que fazer algo para fazer diferente, para fazer melhor. E a partir dali a gente descobriu potencialidade, descobriu talentos que a gente nem sabia que tinha. Sem dúvida. Então, para mim, a pandemia é isso, né? A gente tem quem vai ficar olhando para o precipício e chorando, vendo que a vaquinha foi embora, mas a gente tem quem fique olhando para o outro lado, que tudo que restou, tudo que sobrou, e na realidade resto, né, a gente fala, parece que é pouco, mas sobrou bastante coisa para a gente olhar. Então, a gente precisa dessa coragem para não ficar olhando para o que perdeu, mas olhar para o que ainda ficou. Exato. Né? E usando o gancho da nossa conversa hoje, que é a ousadia, eu diria que a ousadia é um passo a mais dessa coragem. É eu pensar no que eu tenho de talento, no que eu tenho de recurso, eu pensar no que eu tenho de necessidade e buscar fazer a diferença com tudo isso que eu estou olhando com essa coragem que me é. Sem dúvida, gente. E aprender coisas novas, né? E aprender, por exemplo, tem pessoas que não sabiam nem como... Eu confesso uma coisa, entrou a pandemia, eu inseri a live. Gente, eu nunca tinha feito live na minha vida. Gente, vídeo para mim sempre foi um fiasco. Eu dou palestra para 1000 pessoas, mas live era uma coisa que me incomodava. E eu tive que aprender, então a gente teve...
a gente se aprende, a gente se desafia quando a gente tem aquelas necessidades, né? E essa parábola que você falou é ótima. E geralmente a crise nos traz um movimento para a gente fazer alguma coisa. Ou você estagna, você simplesmente para e cai numa depressão. Isso tem que ter um alerta perigoso. Então, assim, se você tá numa sensação assim, olha, gente, eu não consigo fazer nada, só quero saber de deitar, assistir Netflix o tempo todo, sobe um alerta, porque a pandemia tá durando muito tempo. Nós estamos falando que é mais de 4 meses, mais de meses nós estamos falando, e ainda tem história para contar, e ainda tem coisas para acontecer. Então, assim, se você ainda está ali procrastinando em atitudes mentais, em atitudes profissionais, em atitudes tuas para a tua própria vida, você tem que subir um alerta, porque esse comodismo, de certa forma, não é tão normal, tá? Você tem que ter um período para descansar, obviamente. Eu falo sempre filmes da Netflix, porque eu quando engravidei, Andréa, eu devorei os filmes da Netflix, entendeu? Então, assim, porque eu tive que ficar em casa. Então, assim, se você tá parado, tá assistindo, você tem que parar e analisar. Quando a gente fala em crise, ousadia, né, e a gente fala a crise e ousadia é até uma coisa muito diferente, porque você tem crise, você sente chora, ou você vai além, como você falou, você descobre talentos novos, né? E a gente é realmente uma caixinha de surpresas. É ou não é? Nós somos seres maravilhosos, graças ao bom Deus, nós somos seres maravilhosos e nós temos talentos, e a gente tem o talento e a gente enxerga o talento nesse momento que nós estamos vivendo. Tá aí a ousadia, né? E aí, como que a gente faz? Quando a gente fala, quando você conversa com as pessoas, quando fala sobre fala sobre crise de modo geral, conta suas histórias, como que é a reação dessas pessoas em relação a enxergar isso como oportunidade? Você acha que as pessoas hoje enxergam as oportunidades que aparecem na frente? E como que a gente faz para enxergar o que tem de melhor, Andréa? Olha, deixa eu só dar um oi aqui, que entrou um monte de gente, e a Adri descreveu que a pandemia fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor em vários sentidos. Olha só. E eu acredito que foi um convite irrecusável da vida, né? Pra gente parar e olhar para algumas coisas. Teve gente, a maioria das pessoas sofreram nos seus negócios, mas outras foram muito bem nos negócios. E talvez tivessem outras coisas para olhar. Mas sabe que esse teu tema, falar em ousadia, me fez refletir bastante, viu, Mônica? Porque eu falei, gente, eu vou bater um papo, e de verdade me trouxe muita reflexão no sentido de entender, até porque eu não me considero uma pessoa ousada. Olha só! Mas veja, sabe por quê? Eu acho que a gente enxerga a ousadia como algo muito grandioso. Algo que você vai fazer que é muito diferente daquilo que você está na tua zona de conforto, de conhecimento. Né? E essa zona do conhecido nem sempre é confortável. Eu não sei por que chamam de conforto, porque às vezes ela é só conhecida, mas ela não tem nada de confortável. Perfeito, é isso mesmo. Né? Às vezes tem um monte de coisa ruim, mas a gente fala assim, bom, aqui pelo menos eu estou no meu ambiente, eu sei. E quando a gente fala de ousadia, não precisa ser nada grande. E eu comecei a refletir que eu tive várias, se eu não sou ousada, eu tive várias atitudes ousadas, principalmente durante a pandemia. E isso foi legal, foi um grande exercício para mim. Eu vim trazer percepções e reflexões. Eu não trouxe conteúdo hoje. Não, é isso porque aí. Me fez pensar muito. Que legal. Então eu acho assim, se o teu negócio é físico e você trouxe para online, você usou. Você saiu da sua zona conhecida. Você foi fazer algo mais, né? Porque hoje a gente está precisando de coragem para viver, independente de ousadia, eu diria. A gente tem que ter coragem para viver o que a gente está vivendo. Exatamente. A gente tem que ter coragem de olhar, nem que seja sentar e esperar tudo passar. Você tem que ter uma baita coragem para isso. Tem que ter coragem até para usar, né? Então, aí a ousadia vem da coragem com uma vontade de fazer a diferença, de fazer diferente na minha forma de ver.
né? Eu acho que a ousadia, ela tem a coragem implícita, mas ela vem com algo de transformação. Eu quero o que eu tenho e o que eu consigo fazer com o que eu tenho. E a coragem, de repente, você vê o que você tem e você fica parado ali esperando com o que você tem. Né? Não sei se faz sentido para quem está assistindo. Eu queria até que elas interagissem com a gente, porque eu gosto muito da questão do contexto emocional das palavras. Sim. Porque às vezes a gente não para muito para pensar nisso. E quando eu pensei que ousadia não precisa ser nada grande, como eu ousei, gente? Eu tô aqui na live com você também. Isso foi uma baita ousadia. Não, gente, e é isso. Quando a gente, isso que você falou é fato. A gente coloca na nossa mente a ousadia como realmente uma coisa grande e às vezes a gente fala de passos grandes, né? De transformação da noite pro dia. Não, gente, às vezes um passo pequeno é o suficiente para você falar assim, uau, ok, um passo e eu consegui transformar. E esse o ponto que eu quero chegar. A crise, ela vai de passinho em passinho. Uhum. Você vai superando todas as crises, vendo e saindo um pouco do teu corpo, porque eu acho que quando você está emocionalmente falando, toda aquela cabeça cheia, e isso afeta, principalmente as pessoas que têm negócios, né? Gente, como é triste, a gente tá vendo lojas fecharem, nós estamos vendo várias empresas fecharem, empresas grandes, internacionais fechando. Poxa, a gente, eu soube da Victoria's Secret fechando, gente, eu adorava a Victoria's Secret, quem nunca, mulherada, quem nunca gostou do cremezinho da Victoria's Secret? Nunca, né? Pensa, faliu. Então, você vê essas situações, você vê o contexto geral, a gente entra num abalo emocional. Mas quando, por exemplo, eu sempre atendi, eu sou arquiteta de formação, eu ainda faço projetos, eu tenho uma empresa junto com meu marido de projetos, de remodelação aqui em Portugal, e também tenho as minhas consultorias em empresas que simplesmente fecharam. Gente, aí você pensa assim, parou, meu Deus, fechou. O que a gente faz? A gente senta e chora ou a gente senta e remodela? Aí foi o fato de falar assim, vou me ousar e começar a me colocar em vídeo, me colocar à frente de redes sociais a ponto de me expor para as pessoas que querem me ouvir, poder fazer esse movimento virtual, porque hoje o mundo tá digital, graças a Deus, tudo ficou muito perto, né? Olha nós aqui. Exato, ó, Brasil e Portugal, hein, gente? Brasil e Portugal. Então, assim, as coisas, elas começaram a caminhar. E para mim também foi muito difícil. A live, para mim, puta. Andréia, olha, para gravar um vídeo, o vídeo daquele projeto que nós fazemos juntas, eu gravei, olha, te juro, eu gravei, eu acho que uns 15 vídeos para falar, puta, tá tudo errado, entendeu? Porque a videoaula não tá legal. E é isso. Mas você sabe que, aproveitando o teu gancho, eu acho que uma coisa que é importante, eu falo muito para as meninas que fazem a mentoria comigo, e eu vou aproveitar o teu gancho. Você foi ousada, você se desafiou. Nesse projeto, eu tenho um limite. Eu encontrei um limite para mim. Eu não participei das videoaulas. Entende? E olha, não. E eu acho muito importante a gente, como pessoa, entender aonde está o nosso limite e aonde vai o nosso desafio. Porque o que acontece? Eu não posso ficar me desafiando desenfreadamente para sair e explorando o desconhecido se isso ainda me desestrutura. Sem dúvida. Se isso ainda falta aquele ato de coragem de colocar um pezinho um pouco mais para frente. E eu, né, acredito que a gente precisa respeitar, porque senão a gente se agride, torna pesado. Então eu sempre falo para as meninas, você sabe qual é a tua balança do limite e do desafio. Quando for limite, respeita, porque a gente precisa ter esse autorrespeito para que a gente se sinta respeitando os nossos valores, tendo contexto com aquilo do momento. Sem dúvida. Se você acha que você pode, né? Eu acho, sabe, que a ousadia, no meu caso, ela vem na vontade de fazer a diferença. Sem dúvida. E
toda vez que eu coloco o meu propósito na frente, eu tenho algumas atitudes de ousadia, mas outras eu ainda estou em processo. E faz parte. Eu acho que a vida é isso. Faz parte. A vida é isso. Cada um com seu tempo. E a gente tem que respeitar o nosso tempo. Isso eu concordo 100%. E isso que você pontuou é uma coisa muito legal, super, ela é demais, porque realmente a gente fala de ousadia desfreadamente e a gente esquece que às vezes a gente fica incomodado e o quanto isso incomoda a gente. E isso é fato, gente. Às vezes a gente se cobra demais e não precisa dessa cobrança. Você tem que respeitar teu limite e esperar, achar, olha, agora fui até aqui, ótimo, legal, consegui ver, tô analisando, ótimo, agora eu vou dar mais um passo. Cada um com seus passinhos, mas cada passinho ele é fundamental e você vai fazendo o teu tempo. Isso eu acho super bacana, isso que você pontuou é muito legal. Realmente, para mim a videoaula foi um desafio, mas eu estava preparada para esse desafio, porque eu queria ver como que eu ia me portar com isso, porque me incomodou demais. Uhum. Uma coisa é uma live, outra coisa é você fazer uma videoaula, aí você se cobra, eu que sou perfeccionista, aí você vai voltando. Exatamente. Você se desafiou porque em algum momento aquilo chamou você para isso, né? Para mim, eu ainda estou travada nesse chamado, porque eu preciso dessa interação. Eu preciso conversar com você, eu preciso que alguém responda aqui para mim se tá legal, se não tá. E veja, não existe certo ou errado, existe um momento de cada coisa. Você foi, daqui a pouco talvez venha para mim, talvez demore muito mais, mas eu acho que a gente precisa respeitar os nossos processos também, porque a gente fica se colocando nessas caixinhas que todo mundo fala, corre, vai. E às vezes não é, a gente tem o nosso time também. Eu acho que o autorrespeito, ele é mais importante porque a gente vive com a gente, né? A gente que vive com a gente, que entende os nossos processos, do que simplesmente sair desenfreado, fazendo tudo que todo mundo fala, tentando se encaixar em tudo que todo mundo fala. Então, pera, o que faz sentido para mim? O que eu consigo fazer? E aí é isso aí, o que a Adri falou, cada passo é uma vitória. Exatamente. Mas é uma vitória minha comparada ao meu eu ontem. E não a você que está fazendo o vídeo, que já tá super bem no vídeo. Senão eu vou me frustrar também. Sim. Eu tenho que ficar feliz porque eu já estou fazendo algo maior e melhor do que ontem. Sim. E não me comparar com ninguém, né? E, aliás, comparações em qualquer sentido, tanto na vida pessoal, de você mental, e na vida profissional, você tem que tomar um cuidado imenso no que você se espelha. Porque você se basear numa pessoa que está à frente de você como uma meta e você ir no seu passo a passo é uma coisa. Agora, você se cobrar porque você ainda não chegou lá e aquela pessoa já chegou, são coisas diferentes. Então, assim, você tem que ter, obviamente, um norte. Às vezes, eu tenho um modelo de uma pessoa que tá ali adiante, tá top, mas eu sei meus limites. Isso que você falou de limites é super bacana, né? E, nossa, isso foi demais para mim, porque a gente não respeita os nossos limites, maioria das vezes. Gente, tem 12 pessoas na sala agora. E vai estar rotacionando, porque fica rotacionando aqui. 12 pessoas. Levante a mão quem já ultrapassou o limite, gente. Levante a mão quem já se estafou de falta de... Gente, eu ultrapassei meu limite, foi muito ruim. E quando a gente ultrapassa o nosso limite, traz um desconforto que é muito além do físico. É uma coisa mais nossa, pessoal. E isso, às vezes, pode causar um mal tremendo. E frustração. A frustração, gente, ela tem um impacto psicológico muito grande na nossa vida e às vezes até nos bloqueia mais para dar um passo para frente. Então, assim, passinho a passinho, a gente vai adiante. Show de bola. É isso mesmo. As reflexões que eu quis dividir, porque eu acho que é importante a gente pensar, né? Eu falo que o que faz sentido para mim, a minha verdade, ela é construída de vários pedacinhos de verdade que eu vou escutando aí ao longo da minha vida. E se isso servir para as meninas, para o pessoal que está aqui, também é gostoso, né? A gente parar para refletir. Por isso que eu falei, quer saber, eu não vou levar conteúdo. Eu acho que a gente pode, é muito mais do fato de você
parar para refletir, pensar, e você ter mais insumo para balizar a sua própria vida do que qualquer outra coisa. É muito mais importante a gente ter ferramentas próprias para a gente saber, me desafio ou espero, seguro aqui porque está me limitando um pouco e não é meu momento. Vou usar. Aonde eu vou usar? São coisas grandiosas? Não, ousar é você fazer a diferença dentro da sua própria realidade. Então, eu até coloquei, né? A gente pode migrar para o digital, pode aprender uma ferramenta nova, você pode treinar para pensar fora da caixa, buscar formas diferentes de resolver os mesmos problemas. Então, isso tudo é ousar. Isso Sim. tudo é você colocar essa pitada de atrevimento, né? Que quando a gente fala em ousadia, acho que é por isso que é por isso que é difícil as pessoas que são mais conservadoras, como eu me vejo mais conservadora, falarem em ousadia, Sim. porque parece risco, parece atrevimento. E a gente não gosta de se permitir, né, a isso. Então, talvez a gente deva pensar a ousadia como algo que pode ser consciente, que me tire, que me faça fazer a diferença, Sim. fazer diferente, mas que não necessariamente precise ser algo inconsequente ou que me coloque num risco. Exatamente. Exatamente. Eu posso usar de uma forma planejada, de uma forma mais madura, com consciência emocional, com consciência estrutural das coisas. E aí me tirou esse peso. Eu falei, não, então eu sou ousada, porque eu faço poucas coisas, mas eu estou fazendo para fazer a diferença. Sim, e cada dia é uma vitória, cada vez que eu consigo isso é uma vitória. E isso a gente está muito relacionado a você entender a si mesmo, Andréia. Você ter o autoconhecimento e conhecer os seus limites. E como é que a gente faz para conhecer os limites, Andréia? Porque às vezes a gente... né? É o autoconhecimento, é ele que vai dar essa percepção, essa autopercepção. Então, assim, como que eu fui refletir, né? Você veja, eu tive um grande aprendizado com esse teu convite, porque eu falei, gente, eu acho que eu sou ousada, eu só não sou tão ousada, né? Eu não sou grandiosamente ousada. Mas aí você vai refletindo. Então, eu sei que eu sou mais conservadora. Eu digo que quando há algo aqui dentro, coragem, nada mais é do que agir com o coração. É o coração que vai dar a tônica. Nossa, né? isso A palavra já diz. A palavra já diz. Coragem é agir com o coração. Então, quando o meu coração vibra, ele me manda para esse sentido, eu diria que a gente precisa se desafiar. Se ele ainda não, se ele te diz calma, não é o momento, você escuta, porque ele tem a resposta para todas as coisas. Então, acho que o autoconhecimento faz com que você escute cada vez mais o coração. E a coragem vem de você ouvir o coração e agir no sentido que esse coração está mandando. Sim. Então, quando a gente fala em ousadia hoje, se eu puder dar um recado para as meninas, né, para as empreendedoras, que eu falo muito para mulheres principalmente, é a gente pensar no nosso negócio não como uma causa, mas pensar no nosso negócio como um motivo. O nosso negócio como uma causa, ele nasce de um talento que eu quero ter um retorno, um recurso financeiro por ele. E tá tudo bem. Intuitivamente, 99% dos pequenos negócios, que é o meu métier, que é a minha expertise, nascem disso. E tá tudo bem. Então, a causa é usar o meu talento para um recurso financeiro. O método impulso, na realidade, esse percurso que se faz, inclusive, ele ensina isso. Ele ousa você, ele impulsiona você, empurra você a pensar diferente sobre o teu negócio. E aí você não pensa mais nessa causa. Você tem clareza e compreensão do que acontece por trás desse teu negócio. Que nada mais é do que transformar ele numa marca. Porque a gente pensa no motivo, né? Causa é uma explicação e um motivo é uma intenção. Então, todo negócio tem uma intenção. Todo negócio tem uma entrega para transformação. E isso faz a diferença entre um negócio, que é uma causa, e uma marca, que é um motivo, que é o que eu trabalho. Então, para mim, isso faz toda a diferença. E eu tenho ensinado muitas meninas a ousar nesse pensamento. Então, todas as minhas mentoradas. Mindset, né, Andréia? A gente mudar o nosso mindset. Mindset é a mudança da nossa cabeça.
para a gente Com certeza. a gente entender o nosso perfil comportamental. Todos nós temos um perfil comportamental. Umas pessoas têm um perfil comportamental um pouco mais conservador, como a própria Andrea diz que ela é. Eu já tenho um perfil comportamental um pouco conservador, mas eu vou mais, vamos lá, estourado, vamos lá, vamos fazer, vamos lá. Vamos... E tem vários tipos, né? E a gente tem que entender quais são os nossos. E é isso mesmo, mudar a nossa cabeça para a gente abrir o que a gente é capaz. Gente, eu tenho uma amiga que inclusive é parceira, é arquiteta também. Ela estava na pandemia, ela começou a fazer mandalas. Porque ela gosta, ela tem aptidão para arte, ela gosta. Ela foi virtualmente entrou no curso de mandalas, né? Ela, gente, é uma mandala mais linda que a outra. E ela acabou criando um negocinho dela de mandalas, né? Eu falei até para uma amiga minha, falei assim, manda uma mandala para mim, por favor, porque é a coisa mais linda. Então a gente acaba se descobrindo, né? A gente acaba aflorando as nossas coisas. Nossa, que top! E quando a gente tem, existe muito, né, André? A gente fala, quando a gente fala de autoconhecimento, que é uma coisa que eu acho que quando a gente fala de ousadia, ou quando a gente fala de desafio, quando a gente fala de ir à frente e se parar de estagnar e andar, a gente fala muito sobre autoconhecimento. O autoconhecimento, às vezes as pessoas têm uns certos bloqueios. As pessoas realmente, a gente está falando de visão fechada e às vezes quando a gente tem um autoconhecimento, a gente cria uma visão ampla, inclusive, principalmente sobre nós. Nós somos seres duais, né, Andréia? Nós temos o nosso lado bom, que a gente adora, e a gente se olha no espelho e fala, você é linda, maravilhosa. E nós temos um lado que a gente esconde, às vezes, por baixo do tapete. Aí a gente fala, você não quer saber, você, Mônica, negativa, não quero saber. Quando a gente fica com a visão meio turva em relação ao nosso próprio autoconhecimento, como que você recomenda na sua mentoria meninas que têm uma certa dificuldade para encontrar esse caminho de mudança de mindset? Porque é um caminho difícil, né? Autoconhecimento, gente, eu vou te falar, a gente que está na área do autoconhecimento é diário. Todo dia você aprende uma coisa sobre você mesma. Você pode fazer milhões de cursos, você pode fazer PNL, você pode fazer coaching, você pode ir para os Estados Unidos, para a Europa, você pode ir para qualquer lugar. Mas, gente, você aprende todo santo dia, você olha assim, caramba. É ou não é, né? E como é que é uma porta que não tem volta, né? Não tem volta. Não, pior que não. E, olha, essa tua pergunta, ela é bem interessante, porque a minha percepção, as pessoas não veem com o olho turvo. Elas despertam para o autoconhecimento e aí elas me procuram. Enquanto você tem esse olhar turvo, enquanto você ainda não despertou para esse assunto, a mentoria não vai te chamar atenção. Então, ela já vem dentro do processo. Mas não tem aqueles curiosos que falam assim, deixa eu ver qual que é, assim, mas é porque já tá meio assim com vontadezinha de entender, não é? Exato. A curiosidade já é um passo para o conhecimento, né? Sim. Então, a pessoa já está aberta. De alguma forma, ela está aberta. Talvez ela vá só te conhecer, seguir teu perfil, ler teus conteúdos e fique por isso até esse despertar maior. Mas a curiosidade, eu já acho ela incrível, porque ela faz com que a gente conheça coisas que a gente não está sabendo, que chamam a atenção da gente. Então, quando essas meninas despertam, elas já vêm prontas. E o que acontece? Não é um ensinar, é um conduzir. Exatamente. Porque não tem como ensinar. Tem como conduzir um processo que é delas e que está dentro delas e que elas sabem todas as coisas. Sabe, elas sabem o caminho, né? Eu só entrego as ferramentas. Legal. E aí a magia acontece, né? Que eu falo que mágica não gosto da palavra, porque parece que você faz coisa que não explica. Não é. Mas a magia acontece nas sessões, né? São sessões generativas, é uma coisa muito linda, porque você vem disposta a se abrir, a se conhecer, e eu tô disposta a te conduzir, a entregar as ferramentas que eu sei que fazem sentido. Então, para mim, é um processo de despertar ou descobrir.
Então, ela desperta e ela vem descobrir comigo algo que ela já é intrinsecamente. Ai, amiga, eu tô falando e tô arrepiada. É isso aí, ai, gente, e é mesmo. Você falou em relação, a gente tinha falado do tempo, né? Quando as pessoas, eu geralmente faço essas perguntas, é até um pouco uma pegadinha, porque realmente, gente, o despertar é uma coisa que vai no teu tempo. É outra coisa que é no teu Sim, tempo. Gente, você pode, exatamente. infelizmente, às vezes você pode passar anos, ou você tá velhinho e quase ali indo, você desperta ali naquele momento. Então não existe o momento teu de despertar, é o teu. E às vezes a gente quer É único. é único. E aí quando você fala, mas e Uhum. como eu sei que eu despertei? Gente, você sabe que despertou quando você fica incomodada com você mesma. Quando você olha para você mesmo e sente que alguma coisa está faltando e você precisa correr atrás. E quando você precisa correr atrás, você não sabe o que é. Vou te falar, você está entrando no caminho do autoconhecimento, entendeu? E não sai mais. E não sai mais. E não sai mais. Não sai mais. E é uma coisa boa, gente. Eu acho que a gente, esse período pandêmico, a gente viu várias situações de pessoas colaborando com a outra, mas também viu várias pessoas de forma egoísta, né? A gente vê pessoas que, por exemplo, pessoas que não estão usando máscara, tá? E eu vou ser crítica mesmo, porque eu acho que eu tenho que pontuar isso aqui. Até nisso a gente tem que ter o ponto crítico. Pessoas que não usam máscaras na rua ou em lugares fechados, não vou usar máscara porque não sei o quê, que não sei o quê. Gente, às vezes é o próprio respeito. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fica incomodada com as nossas próprias atitudes e a gente acaba pensando nas consequências que os nossos atos refletem nas pessoas. O autoconhecimento é uma coisa tão espetacular que tudo que a gente gera para dentro de nós, ela brilha para o próximo. Quando a gente quer. Reflete. Perfeito. Quando a gente brilha e a gente quer aprender sobre nós mesmos e a gente quer o autoconhecimento é sempre uma questão de melhorar. A gente sempre quer subir um pouquinho mais para ser uma pessoa melhor, para ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma melhor tudo. A gente busca então esse conhecimento sobre nós mesmos e as nossas fraquezas que nos impulsiona, né? Para justamente a gente aflorar isso. E quando a gente aflora, a gente acaba vendo as consequências dos nossos atos. O autoconhecimento traz essa reflexão. Tanto é que a Andrea falou assim, você não sai mais, porque quando a gente faz algum ato que traz uma certa ofensa ou prejudica ou traz algum impacto, a gente se vê olhando de fora os nossos próprios atos. O autoconhecimento nos tira fora do corpo para ver quem nós somos. E isso é extraordinário. Isso nos impulsiona a gente ser ousado ou não. Isso impulsiona a gente buscar talentos que a gente não vê, que tá ali camuflado com uma máscara que nós colocamos, né? Às vezes a gente tem crenças que a gente bloqueia os nossos talentos que são implícitos em nós, né, Andréia? O autoconhecimento traz uma porta de reconhecer quem a gente é na essência. Eu estudo muito história de vida e biografia humana, e isso traz muito, a gente tem muitas projeções quando a gente é pequeno, que os pais querem que a gente seja algo, que a gente seja melhor que eles. A gente tem muitas identificações que falam assim, nossa, você é teimoso igual seu tio, você é inteligente igual seu avô. E vai identificando a gente com as pessoas. A gente não sabe mais se eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem muita repetição dentro do nosso núcleo familiar, da nossa mini comunidade ali que a gente vive na família, naquela comunidade que a gente vive, a gente age muito por repetição. Então, o autoconhecimento traz a eliminação dessas cascas, dessas camadinhas que vão colocando na gente os estigmas, os rótulos, as coisas que a gente acha que é, e quando a gente começa o autoconhecimento, a gente vê que nem sempre a gente é. Nem sempre a gente tem aquela característica com tanta intensidade. Nem sempre a gente é exatamente tudo que sempre falaram pra gente.
né? E não é por nada, mas é que a gente não aprendeu emoção em casa, não aprendeu sobre emoção na escola, a gente não aprendeu a olhar para a gente no autoconhecimento durante a nossa vida. Isso tem despertado, isso existe há muito tempo, mas isso tem despertado há pouquíssimo tempo as pessoas a olharem, e eu fico muito feliz porque a gente consegue hoje, principalmente com o meu trabalho, a despertar isso cada vez mais cedo. Porque eu digo também que eu não gosto de colocar as pessoas em caixinhas de idade. Ai, dos 0 aos 20, dos 20 aos 40. Não, é uma idade emocional. Cada um tem o seu despertar emocional. Então, quanto mais eu amadurecer, quanto mais eu viver, mais cedo eu vou despertar. Esse amadurecimento vai me despertar mais cedo para o meu autoconhecimento. E que me permite ser melhor e ser muito mais cedo. Né? Eu digo que a minha filha tem uma grande vantagem e uma grande responsabilidade que vem com essa vantagem também, né? De começar essa busca mais cedo. Porque a gente também acha que o autoconhecimento ele é muito libertador, mas ele traz uma responsabilidade muito grande também. Com certeza. Quando eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu preciso entender que o outro não está no mesmo processo que eu. Mas eu preciso praticar a compaixão, porque as pessoas não estão no mesmo degrauzinho que eu estou. Exato. E o respeito, gente, a gente acaba respeitando. A gente acaba respeitando os nossos limites, as nossas coisas. A gente acaba respeitando, eu falo quando a gente tem autoconhecimento, e eu falo que eu passei por esse processo, a gente fala que a gente respeita as nossas próprias histórias. Você que vive das histórias, você entende exatamente isso. Então, quando a gente se conhece, você é grato pela sua história. E você, inclusive, você acaba respeitando as histórias de outras vidas, porque é outra mentalidade, é outra percepção. A idade mesmo, gente, isso que você falou é top, porque idade, quando a gente fala 40, 50, hoje a gente fala como que é baby boom, essas coisas todas, mas quando a gente fala de mentalidade em termos de despertar, gente, não tem mesmo. Às vezes tem crianças que têm um despertar muito mais cedo, porque os pais estimulam isso, estimulam em falar quais são as dificuldades, pensam um pouquinho neles, mas tem pessoas que morrem, não sabem, não teve a percepção delas mesmas. Isso quando a gente vê isso, chega a ser até um pouco triste, né? A gente, em processos mais pesados, eu que passei pelo processo de coach, todo mundo fala assim, no seu caixão, o que você vai querer, o que você vê, né? O que as pessoas têm percepção de você? Pô, é uma coisa pesada. Então, quando a gente reflete para nós mesmos e a gente tem esse despertar do autoconhecimento, a gente libera a nossa cabeça e realmente a gente acaba tendo... Não é uma cobrança, né, André? Eu acho que cobrança é um pouco pesado quando a gente fala. Não é uma cobrança, mas e sim a gente acaba exigindo um pouco mais de nós. A gente autorresponsabilidade. Exatamente. Por exemplo, quando a gente peca em algumas coisas, você imediatamente você faz uma autoanálise e fala, putz, realmente eu poderia ter feito de outra maneira. Inclusive, você sabe pedir desculpa de maneira genuína quando você tem autoconhecimento, porque você sabe que você errou mesmo, e você pedindo desculpa, você solta até e fala, puxa, eu realmente errei mesmo, e realmente você está certo, desculpa. Então, ela gera uma corrente, quando a gente tem autoconhecimento, de respeito, de harmonizar. Por isso que eu falo, na pandemia, muita gente teve o despertar, outras pessoas não tiveram despertar, e a gente nota a diferença nisso dentro da sociedade, né? A gente vê a sociedade um pouco mais egoísta e vê uma outra comunidade um pouco mais querendo se unir, querendo ajudar as pessoas. Então, isso é muito importante. Né? São os seus momentos, né, Mônica? Eu acho que são os momentos, são os processos. Quando você falou e que você concorda da questão da idade, da maturidade emocional, aí que vem a palavra despertar, aí que a gente desperta, não tem idade, tem a parte que eu estou pronto emocionalmente para olhar para minha história, olhar para mim,
buscar esse processo de autoconhecimento. Isso é importante também falar, porque a gente não tem que seguir padrões, a gente tem que entender se é desafio, se é limite, né? A gente tem que, trazendo o gancho de novo da nossa conversa sobre ousadia, eu acho que a gente tem que pensar que a gente pode ousar de várias formas, a gente não precisa pensar como os outros pensam, precisa fazer sentido para a gente. E uma outra coisa que é bem importante de reflexão, que eu trouxe esses dias, é não confundir a questão de ousadia com impulsividade. Ousadia é um comportamento que me faz agir com coragem e vontade de fazer a diferença. A impulsividade, para mim, ela está muito mais envolvida com a emoção. Sim. Então, se eu sou impulsiva, eu não tenho o meu espaço de consciência emocional entre a ação e a reação, sim, entre o estímulo e a resposta. Então, fica algo inconsequente. E eu posso ser ousada e não preciso ser impulsiva de forma nenhuma. A ousadia pode ter planejamento, pode ter pequenos passos, pode ter um alto desafio. A impulsividade, não que ela não dê certo. Às vezes a gente toma uma atitude impulsiva e ela foi super certa. Mas a tendência é que você não tenha esse espaço para trazer essa consciência emocional. Não tem um controle. Não traz a consciência emocional. E aí, talvez, a chance de arrependimento, a chance do erro, ela seja um pouco maior, né? Então, isso é importante também. Isso que você comentou em relação à ousadia, quando a gente planeja, gente, a ousadia é uma palavra que a gente, às vezes, é muito mal empregada, tá? É a minha opinião. Porque a ousadia, sim, a maioria das vezes, se você faz uma ousadia consciente, planejada, a chance de dar certo é quase 100%. E às vezes até quando dá errado, você entende o porquê que deu errado e você se transforma de novo, você repete e você muda aquilo que errou. Então você consegue ter o parâmetro geral do processo, por exemplo, vou abrir uma empresa de máscaras, tá? Você está sendo ousado. Você antes era um engenheiro químico e você resolveu abrir uma empresa de máscara. Mas, ok, quando você ousa e você está planejando isso, você tem que entender. Aí o planejamento entra uma coisa muito mais ampla, que é uma questão de... Nós estamos falando de questão financeira, questão de mercado, até quando o mercado vai estar nesse período para o pessoal usar máscara. Então, tem toda uma questão, né? E ousadia é você ir para frente, mas com cabeça, com olho aberto. A impulsividade, eu concordo com você, André. Às vezes a impulsividade te fecha os olhos para muitas coisas, inclusive com seus próprios erros nas suas atitudes. E uma coisa que eu acho que vale pontuar, até que foi comentado aqui, eu estou buscando o meu autoconhecimento. Gente, a gente não busca o autoconhecimento. Quando a gente fala de despertar e você já está entrando, você já está dentro do autoconhecimento, você só está trabalhando. Muitas pessoas falam, a gente ouve várias colegas, parceiros falando de busque teu propósito, busque teu objetivo, e aquela coisa desenfreada, propósito. Às vezes a pessoa fica maluca, gente, eu preciso encontrar meu propósito. Todo mundo tem teu propósito, eu não tenho meu propósito. Gente, o que eu faço da minha vida? Porque eu não tenho propósito. Gente, calma. Às vezes a pessoa enlouquece porque não tem propósito, porque agora virou a moda do propósito, né? Propósito de vida. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, é uma coisa tua muito interior, tá? E não se cobre se você ainda não tá entendendo esse processo todo que tá vivendo. Se você já tá buscando, você tá indo atrás, você já tá dentro do teu processo de autoconhecimento, porque você sabe que precisa de alguma coisa, tem alguma coisa que está ali faltando. Às vezes é conhecimento, às vezes até uma própria mentoria da própria Andréia para te orientar a seguir o caminho onde que você quer. Então, assim, não se cobre. A Andréia frisou bem, eu friso com ela, gente, cada um no teu tempo, não se cobre pelo tempo, tá? Então, assim, da noite pro dia eu vou te falar, da noite pro dia você senta assim, puta,
Cara, tem alguma coisa que não Mas eu acho que eu entendo essa colocação. Acho que eu entendo essa colocação da Paulina, porque o buscar, quando a gente desperta, e o que acontece, né? Eu vou falar da minha experiência. A gente busca várias fontes, vários lugares para se alimentar daquilo que está sem faltando. dúvida. E talvez e até a gente se identificar com alguma coisa que faça sentido. Então, o que acontece? A gente tem uma curiosidade, desperta, aí você inicia uma busca, tipo, você vai atrás do mapa do tesouro, só que você vai errando o caminho, Então, você vai buscando, buscando. Então, nesse sentido, eu me identifico com ela. Eu fui buscando fontes aonde me faziam sentido. E o que eu encontrei? O meu xizinho do mapa foram as histórias de vida. Sim. Foi encontrar na minha história, a partir da minha história, o meu autoconhecimento. Tem pessoas que encontram numa religião, tem pessoas que encontram num processo terapêutico, numa terapia. Então, acredito, né? Não sei se ela continua aí com a gente, ela podia dar mais um oi. Acredito que seja nesse sentido, porque a gente fica com muitas opções, né, Mônica? Sim, mas é por isso que eu acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes eu acho que às vezes a busca ela nos causa ansiedade. E isso a gente tem que tomar cuidado. Se causa ansiedade, dá um tempo, calma. Não pode, as coisas têm que ser natural. Paulina, é isso mesmo? Porque a gente não pode ter ansiedade. Eu vejo muita gente, tá, André? Eu vejo muita gente que às vezes me procura falando, eu preciso realmente ir atrás do meu autoconhecimento e isso me incomoda. Não, e às vezes não é isso. Quando você falou de despertar e a gente tá falando de despertar para ousadia, a gente tá tudo ligado, tá? As coisas têm que ser leve, tá? Todo processo de mudança, entenda, é um processo natural, é um processo que você vai indo, é uma coisa que até o tom de voz, gente, é natural, é um caminho assim, vamos indo, não o caminho, opa, eu tá ali, é muita informação. Galopando. Galopando. E às vezes, gente, como a gente tá falando, a gente tá vivendo uma era também de muito conteúdos, né? E a gente fala de conteúdo digital, é muita gente falando sobre diversos temas, sobre o mesmo tema de visões diferentes. Tem que tomar cuidado, porque às vezes causa, quando a gente está buscando o norte, às vezes causa o pupu. Você se encontrou, eu me encontrei, mas tem gente que ainda se vai buscando e acaba tendo aquela ansiedade. Não sei se você entendeu, André, o que eu quis dizer. Entendi. Eu acho que assim, quando a gente se coloca num estado de. A gente fica ansiosa, eu não diria ansiedade no meu caso, eu fiquei ansiosa porque a gente tem a impressão que a gente perdeu tanto tempo e a gente quer buscar tudo aquilo que ficou correndo, né? Então, aí você vai nessa busca que faz sentido, você quer recuperar o tempo perdido. Mas não tem como recuperar, porque a gente não perdeu. A gente viveu ele da melhor forma que a gente pôde viver. Mas o que acontece? O que não pode é ficar no estado de ansiedade, no sentido de ficar sempre pensando no futuro, estar no futuro e não viver o presente. Eu acho que uma certa... me sentir ansiosa para descobrir o máximo de mim, o mais rápido possível, para que eu consiga estar mais consciente e mais presente no hoje, isso eu acho gostoso. Isso é porque óbvio, isso é bom. Isso dá uma gasolina, sabe? E faz com que a gente queira ser melhor, mais rápido, assim. Cada um respeita o seu processo, mas a gente não pode nem ficar olhando só para trás, porque eu diria que traz uma questão de a gente se sentir deprimida. Sim. E também não posso olhar para frente o tempo todo para não me sentir ansiosa. Eu preciso aprender com o passado, né? Sonhar com o meu futuro, mas viver o meu hoje. E é aqui que as coisas acontecem. Exatamente. É aqui que acontece, é aqui que eu vou conseguir mudar tudo que eu quero mudar. Tanto em relação ao que já foi, que eu quero ressignificar, que é uma mudança, quanto aquilo que eu quero fazer melhores escolhas para eu poder ser melhor amanhã. Então é hoje, as coisas acontecem hoje.
É isso, gente. Ah, Gente, essa live foi tão gostosa que já acabou o nosso tempo. E assim, jura? juro. Gente, e assim, o Instagram, eu sempre ultrapasso o limite do Instagram. E o Instagram sempre fez assim, 1 minuto e tudo. Andréia, foi maravilhosa a nossa conversa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se não viram esse vídeo, compartilhe com o pessoal. Agradeço a audiência. Vai estar gravado na IGTV. Depois a Andréia vai compartilhar. Tem no nosso YouTube. Andréia, gratidão. Gente, Obrigada. foi demais. Olha, até arrepiei, gente, porque foi muito gostosa a nossa conversa. E olha, Obrigada. com certeza aqui tem novos projetos para outubro. Andréia, com certeza a Andréia tá nele. Depois vou falar com a Andréia. Eu tô fazendo convite agora, hein? Obrigada, foi muito bom. Foi Meninas, ótimo. obrigada. Regina, Silvia, Paulina, Adri, tá todo mundo aí. Ai, que delícia, que delícia. Gente, Mônica, muito gratidão. obrigada, foi muito bom. Foi bom, gente. Obrigada. Gente, e obrigada a todos vocês, mulheradas lindas, maravilhosas, homens lindos, maravilhosos. E esperamos vocês na próxima quarta-feira. Andréa, beijo grande, minha linda. Até. Obrigada.